abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 26. Gênesis 26. Eu vou compartilhar nessa noite uma palavra que o Senhor me deu há alguns meses. Eu tenho orado essa palavra. Mas também tenho visto que ela tem se cumprido no nosso meio. E o Espírito Santo ministrava o meu coração que tem coisa que só tem um fim quando a gente se levanta pela fé, né? E quando a gente denuncia no mundo espiritual. Gênesis 26, a partir do versículo 1, é uma leitura um pouquinho extensa, mas só a leitura já traz entendimento para o nosso coração. Então eu queria que você prestasse atenção aí, e nós vamos ler todo esse capítulo, amém? Na verdade, até o versículo 29. Então diz assim: houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Pois a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei todas essas terras. Por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. E assim habitou Isaque em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher, para que dizia ele: não me matem os homens do lugar por causa de Rebeca, porque ela é muito formosa. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava acariciando a Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: na verdade, é a tua mulher. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu teria trazido culpa sobre nós. Assim, Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou nesta mulher certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi-lhe enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Possuiu ovelhas e bois, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso entulharam todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu dali e se acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Tornou-se Isaque a abrir outros poços de águas que se escavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus haviam entulhado, depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali uma fonte de águas correntes. Os pastores de Gerar, porém, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele, por isso lhe chamou Sitna. Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam mais. Por isso lhe deu o nome de Reabote e disse: agora o Senhor nos deu lugar e cresceremos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, pois eu sou contigo. Eu te abençoarei, te multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço.
Então Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e Filcol, rei, chefe do seu exército, e disse a Isaque, por que vieste a mim, visto que me odeias e me expulsaste do vosso meio? Responderam eles, temos visto claramente que o Senhor é contigo, pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, façamos uma aliança contigo, que não nos fará mal, como nós também não temos te tocado, mas te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Agora repita comigo assim, agora sei que tu és um bendito do Senhor. Amém? Feche os teus olhos, Pai. Em o nome de Jesus, nós estamos na Tua presença poderosa neste lugar. Nós já temos recebido do Senhor nesta noite. Nós temos adorado, engrandecido, agradecido ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio, no meio desse povo. E nós nesta noite queremos, ó Deus, entregar esse tempo em que a Tua palavra será ministrada ao nosso coração nas mãos do Senhor. Pai, oramos para que os nossos olhos sejam abertos, a nossa mente, o nosso coração, para que haja entendimento, para que possamos enxergar além da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que nesta noite, ó Deus, o Senhor traga luz, ó Deus, e que a luz do Senhor possa dissipar toda a treva. Senhor, eu oro para que na autoridade do nome de Jesus, a unção seja liberada sobre esta igreja e todo jugo seja despedaçado. Na presença do Senhor, é o que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu orava, eu já tenho orado por esta palavra há algum tempo e o Senhor tem ministrado ao meu coração. Nós vivemos num tempo de uma geração que não suporta muitos processos. Não sei se você concorda comigo, mas hoje, nós estamos vendo que os adolescentes e os jovens, eles não estão preparados para passar por algumas dificuldades. Algumas dificuldades que a vida lhes apresenta. E o Senhor ministrava ao meu coração que nós vemos muitas vezes uma geração de crente que não suporta alguns processos. E por causa disso não vive alguns propósitos na sua vida. E o Senhor também ministrava comigo que as dificuldades do tempo presente e todos os processos que nós vivemos como cristãos nesta terra e todos os desafios que Deus nos permite passar é para o nosso crescimento espiritual. É para o nosso crescimento, é para o nosso progresso, Se a vida do crente fosse muito, muito, muito fácil, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Ou a maioria de nós não estaríamos aqui hoje. Certamente a gente estaria em qualquer outro lugar. Aqui em Gênesis 26 conta uma dificuldade que Isaque, o filho de Abraão, filho da promessa do Senhor, enfrentou. O texto diz que houve uma fome na terra, uma fome mais intensa do que a fome que houve nos dias do seu pai Abraão. E Isaque desceu e foi até Gerar falar com Abimeleque, rei dos filisteus. E no versículo de número 2, nós vemos aqui que o Senhor, ele aparece para Isaque e diz assim: Isaque, não desças para o Egito. Você crê que Deus avisa? Quem crê que Deus avisa? Deus é um Deus que dá avisos para nós. E nós precisamos estar atento aos avisos que Deus nos dá. O Senhor diz assim: olha, Isaque, não desça para o Egito. A gente sabe que naquela época o Egito era sinal de prosperidade, mas também de pecado, também de escravidão.
O Senhor não queria que Isaac fosse buscar socorro no Egito, que Isaac fosse buscar ajuda nos homens. E o Senhor alerta aqui Isaac para preservá-lo. Então, irmãos, os avisos que Deus nos dá é para nos preservar. É para preservar a nossa vida e para nos conservar vivos, mesmo nos dias de fome. Lembra do que Davi disse? Que ele já tinha sido moço. Completa o versículo aí. Fui moço. É isso mesmo, fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus! Esse é o Deus que nós servimos, um Deus fiel conosco e um Deus fiel com a nossa descendência. Deus aqui estava manifestando a sua fidelidade à descendência de Abraão, com quem ele havia feito uma aliança. E o filho de Abraão tinha sobre ele muitas promessas, que era o Isaac. Mas, irmãos, não é porque a gente tem promessa de Deus que a gente não vai passar por processos. Não é porque a gente tem promessa de Deus que a gente não vai passar por dificuldade, né? Quando Deus nos dá uma promessa, não significa que todas as portas vão estar abertas pelo caminho. Pode ser que algumas portas estejam fechadas. E aí o que é que nós temos que fazer? Orar para que a porta se abra. Mas isso não quer dizer que nós não temos a promessa. Outro dia eu estava pensando em Davi. Quando Davi estava fugindo de Saul, Davi ainda não era rei de Israel, fugindo de Absalão, né, que queria usurpar o trono dele, Absalão, seu filho. Depois ele estava fugindo de Saul e teve um período, eu não me lembro exatamente o texto, em que Davi estava andando pelo deserto e Davi foi apedrejado pelos homens daquele lugar. E Davi tinha promessa de ser rei de Israel. E às vezes a gente está assim, cheia de promessa e sendo apedrejado. Você já se sentiu assim? Cheio de promessa e levando bordoada de tudo quanto é lado? Você fala, Deus, misericórdia, né? Você faz assim, irmão, se Deus passa uma flecha. Igual Saul com Davi, né? O texto diz lá que teve uma hora que Saul queria matar Davi, Davi ia só, né, se esquivando de Saul, e aí se desviava de uma flecha, vinha outra. Quem já se sentiu assim? Só eu? Ai, irmãos, glória a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus. Eu conto aqui, é só eu que vivo essas coisas, né? É ou não? Tem hora que a gente parece que sai de uma e entra em outra, é ou não é? Você mal se desviou de uma e começa a outra. Você fala, sangue de Jesus tem poder. Agora mais uma, e você vai de um lado, vai de outro, se tentando se desviar das flechas. Mas isso não significa que nós não temos promessas de Deus. Isso não significa que Deus não esteja conosco. E isso significa que as nossas dificuldades estão nos preparando para viver um crescimento em Deus. As nossas dificuldades estão nos preparando para viver esse crescimento. Gerar era uma cidade de território dos filisteus, próximo do Egito, que era um lugar de prosperidade. Deus avisou Isaac, pediu para que ele não fosse para lá. Eu escrevi aqui, o melhor lugar para nós estarmos não é onde alguém diz que você tem que estar, é aonde o Senhor diz que você tem que estar. Esse é o melhor lugar para a gente estar e para a gente permanecer. Não é o lugar onde eu acho que eu tenho que estar. Não é o lugar onde eu acho que eu devo ir. É no centro da vontade de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E o Senhor diz para Isaac assim, Isaac, fica nesta terra.
Fica aqui, não vai para o Egito, eu vou te abençoar aqui. Nesse lugar, eu vou te abençoar aqui. E aí o Senhor ministrava o meu coração que às vezes, a impressão que a gente tem é que a gente está acampado em algum momento da nossa vida, não é? Você fala assim, puxa, eu cresci naquela área, eu cresci naquela outra área, mas nessa área parece que eu estou parado. É ou não é? Nessa área parece que eu estou estagnado, parece que eu acampei e não saí daqui para lugar nenhum, que eu não andei nem 1 metro, que eu não avancei nem um quilômetro ainda, nem 1 milha para aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Mas o Senhor também falava comigo, irmãos, que outro dia Deus falava comigo, né? Crente é igual árvore. A Bíblia não diz que nós somos comparados, não nos compara com árvores? É ou não é? Quem aqui gosta de mexer com planta? A irmã Fátima não está aqui hoje, precisa orar por ela. Ela está com gripe, tadinha, né, Isaura? Tá acamada. Amanhã eu vou lá fazer uma visitinha para minha vizinha abençoada. Mas ora por ela, para Deus restaurar a saúde dela. E a irmã Fátima gosta muito de mexer com planta. E se você planta uma árvore aqui, arranca ela amanhã, põe em outro lugar, e arranca ela amanhã, põe em outro lugar, quando é que ela vai se firmar? Quando é que ela vai dar fruto? E o Senhor ministrava ao meu coração que às vezes estar acampado ou parado em um lugar parece uma perda de tempo, mas é plantado que nós frutificamos. Crente é como árvore, e como árvore nós também passamos por muitas estações. A gente passa pelo verão, né? Que é uma delícia. Se a árvore tiver à beira do ribeiro, fica a coisa mais linda. Mas se ela tiver plantada em outro lugar, as folhas começam a sentir. No outono, as folhas caem, né? Eu já ministrei aqui um tempo atrás sobre alguns processos, né, da videira. Alguns processos, e tem um período da videira que parece que ela está morta. Ela está lá plantada, mas parece que ela está morta, que ela não produziu nada e não vai produzir mais nada. Mas daqui a pouco ela começa a florescer e começa a dar fruto. Nós somos assim também. Nós nascemos de novo para o Senhor. E nós também crescemos no Senhor, no meio das dificuldades, das estações da vida, né? No período de crise, como esse período aqui que Isaac viveu ali. E o Senhor disse para Isaac, olha Isaac, não desças para o Egito, habita nesta terra, e eu serei contigo. E eu serei contigo. E eu pensei, é melhor obedecer do que ir para onde quer ir e depois voltar envergonhado, pedir misericórdia a Deus. O Senhor falou para ele, olha, não desças para o Egito, fica aqui, porque eu serei contigo. Isaac ouviu e Isaac obedeceu. E foi ali em Gerar que o Senhor fez uma aliança de bênção também com Isaac. Lembra que Deus havia feito uma aliança com Abraão, lá no capítulo 20. Acho que é capítulo 16, que o Senhor faz uma aliança. Capítulo 15, capítulo 16, o Senhor faz uma aliança com Abraão. E aqui, em Gênesis 26, o Senhor faz uma aliança com Isaac. E nós precisamos também estar aliançados com Deus, mesmo em tempos de dificuldade. Nós não podemos quebrar a nossa aliança com o Senhor. A nossa aliança de fidelidade, a nossa aliança de temor ao Senhor. E aí o Senhor falou para ele que ele deveria ficar ali, faz uma aliança com ele. E diz para ele assim, olha, mora nesta terra, eu serei contigo, te abençoarei. Pois a ti e a tua descendência darei essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei todas estas terras por meio dela
serão benditas todas as nações da terra. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor fez uma aliança com Isaac. O Senhor disse assim: Isaac, eu vou te abençoar. Mas não é só você que vai ser abençoado. Por meio de você, outras nações da terra também serão abençoadas. Outras pessoas também serão abençoados, irmãos. Olha o que acontece quando a gente ouve Deus, quando a gente obedece Deus. Não somente a gente é abençoado, mas pessoas que estão ao nosso redor e pessoas que até estão distantes de nós são abençoados por meio do nosso posicionamento de obediência a Deus. Eu escrevi aqui, tem processos que a gente vive que é para abençoar muito mais os outros do que a nós mesmos. É muito mais para abençoar outras pessoas do que a nós mesmos. Mas a gente precisa entender. E o Senhor diz para Isaac que ele tinha que ficar lá, habitar naquele lugar. Ali ele já deveria confiar no Senhor, né? Mas o texto diz que Isaac, no versículo 6, quando ele vai para aquele lugar com Rebeca, que era uma mulher muito bonita, que despertava a atenção dos homens, ele cometeu o mesmo pecado que Abraão cometeu com Abimeleque também lá, em Gênesis capítulo 20. Quando Abraão chega com Sara, Abraão com medo, né, dos homens matarem Abraão por causa da beleza de Sara. Ele diz que Sara era sua irmã. Aqui também Isaac comete o mesmo pecado do pai. Parece um pecado geracional, né? O negócio passou de pai para filho, contou a mesma mentira, a mesma história. Mas não foi o Senhor que falou que era para ele ficar lá? Se o Senhor falou que ele tinha que ficar lá, ele deveria confiar que Deus iria guardá-lo. Ele não precisava mentir para sobreviver. Ninguém sobrevive mentindo. Pelo contrário, a mentira abre brecha para o diabo destruir. E o texto diz aqui que ele mentiu. E num belo dia, Abimeleque viu pela janela que ele estava acariciando Rebeca. Ele falou: nossa, mas não é irmã dele, né? Porque do jeito que ele está ali com ela, não parece coisa de irmão, parece coisa de marido e mulher. Chamou ele e falou: por que você não disse que ela era a tua mulher? Poderia vir maldição sobre a minha vida por tua causa. Por causa da tua mentira, qualquer homem poderia, né, possuir a tua mulher e vir maldição sobre as nossas vidas. Irmãos, abra comigo aí Provérbios 16, versículo 7. Provérbios capítulo 16, versículo de número 7. Glória a Deus. Quem achou aí pode ler. Você crê nisso? Quando os caminhos dos homens são agradáveis para o Senhor, aos olhos do Senhor, até os seus inimigos o Senhor faz com que tenham paz com ele. O Senhor falou para Isaac morar naquela terra. Isaac não precisava ter mentido, Isaac não precisava temer. Porque, irmãos, o inimigo só toca onde Deus permite, amém? O inimigo só toca onde Deus permite. Se Deus estava com ele, ele precisava crer que o Deus que estava com ele também iria guardá-lo. Guardar não somente ele, para que ele não morresse de fome, mas preservar a sua vida, a sua família, a sua descendência. O Senhor fez uma aliança, né, com ele e prometeu, né, abençoar outras nações através dele. E Rebeca fazia parte daquele propósito de Deus. Fazia parte daquele propósito, ele precisava crer. E nós também precisamos crer
que o inimigo só toca onde Deus permite. Lembra de Jó? O que aconteceu com Jó? O inimigo só tocou onde Deus permitiu. Aonde Deus permitiu. Quando Deus permitia, ele tocava. Se Deus não permitisse, ele também não teria tocado. Sabe por quê, irmãos? Nós temos uma aliança com o Senhor. E nós precisamos crer que aquele que nos guarda não dorme. Aquele que nos guarda não tosqueneja. E o texto diz que Isaac estava onde? Que lugar que era Gerar? Era um deserto. E Isaac semeou naquela terra. E no mesmo ano, Isaac colheu quanto? Vocês leram o texto? Por que ele colheu 100 vezes mais? Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Isaac estava no deserto. Fala para mim, quem é que semeia no deserto? Quem que semeia no deserto? Se você tiver que escolher a semear numa terra fértil ou no deserto, com certeza eu mesmo não ia escolher semear no deserto. A menos que o Senhor aparecesse para mim como apareceu para Isaac e disse, fica aqui, porque aqui eu vou te abençoar. E o texto diz que Isaac semeou naquela terra, naquele deserto, e no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Olha, irmãos, como é maravilhoso você ter a bênção de Deus sobre a tua vida. Você pode estar no deserto. Se a bênção de Deus estiver sobre a tua vida, você vai semear e você vai colher. Você vai semear, você vai colher. É pandemia, você está sendo abençoado. Todo mundo está perdendo emprego, Deus está guardando o teu emprego. Todo mundo está em falta, mas você tem para repartir. É assim que acontece quando a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que é em meio às dificuldades mesmo que a gente precisa semear. É em meio às lutas que a gente precisa semear. Semear com oração, semear com jejum, semear com lágrimas, semear com um sacrifício diante de Deus, algo que você nunca fez, semear com uma oferta no altar, semear com a tua fidelidade, semear com cuidado. Tem muitas maneiras da gente semear. E Isaac entendeu isso, Isaac semeou. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor era com ele. Eu lembrava do nosso tema de aniversário esse ano, que é semeando e colhendo. Tá difícil para você? Fala pro teu irmão assim, pergunta para ele, tá difícil para você? Semeia nesse deserto. Deus vai te dar direção como semear nesse deserto. Deus vai te dar direção como semear nesse deserto, para que você também possa colher nesse deserto. E aí, a palavra do Senhor diz aqui, irmãos, né, que ele semeou a semente dele, e a semente dele prosperou. Não sei a quantos por um, né? A 100 por um. Eu escrevi aqui, se a bênção de Deus estiver sobre a tua vida, você pode estar no deserto, no meio de feras, escorpiões, mas você vai prosperar. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar escape. O que você precisa é obedecer a voz do Senhor e estar debaixo da bênção de Deus. No verso 14 diz o texto que Isaac começou a se engrandecer, que ele começou a crescer no deserto. Olha isso. Cresceu naquele deserto. O nosso comando profético de 2023, você sabe qual que é? Qual que é? Só pastora? O deserto florescerá, irmãos. O nosso deserto vai florescer. E a Bíblia diz que aquele homem começou a se engrandecer, começou a crescer, se tornar poderoso naquela terra, ter muitas ovelhas e bois. Olha que coisa maravilhosa, por causa da bênção de Deus. Você tem noção do que a bênção de Deus faz na tua vida?
Você tem noção disso? Às vezes a gente não tem noção. O que é a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E aí, a palavra do Senhor diz que os filisteus começaram a invejar Isaac. Você já teve essa impressão de que toda vez que você começa a se fortalecer em uma área, vem levante do inimigo? Levanta a mão aqui quem identificou com essa palavra. É ou não é? Se começa a se fortalecer numa área, vem situações, vem inveja. O texto diz aqui que os filisteus começaram a invejar de Isaac. E eu escrevi aqui, esse negócio de inveja é tão terrível, irmãos, que a gente não tem noção. Às vezes o que você está passando é fruto de inveja e você nem sabe. Fruto de inveja. Tem gente que para ter inveja de você, não precisa nem que você tenha um carrão, uma casa boa, um bom emprego, não. Não quer dizer que as pessoas só vão invejar quando você for um homem rico, abençoado, né? Que tenha muitas posses. Não, às vezes você nem tem. Mas as pessoas invejam o teu coração generoso. As pessoas invejam a tua disposição de servir. Elas olham, você viu fulana? Não para, só para você mostrar. Faz tudo só para você mostrar para os outros. É ou não é? Só na Bahia que a gente fala assim, né? Aqui ninguém fala, graças a Deus. Né, Zene? Você viu fulano? Nossa, tudo que perde faz. Vai aqui, vai ali, sobe, desce e fica aí. Depois fica aí, morrendo. Nem precisa você ter dinheiro para as pessoas te invejar. Não precisa. Elas invejam a tua alegria. Você viu fulano rindo para tudo lá? Aposto que, nossa, aposto que tá rindo assim só para disfarçar. Tá assim só para disfarçar. Chega em casa, você nem sabe como é que tá as coisas lá. Não é, irmãos? Às vezes, assim, a gente está sofrendo algumas coisas, a gente nem imagina que é fruto de inveja. E o texto diz aqui que aqueles filisteus começaram a invejar. Tem gente que inveja da unção do outro. Saul tinha inveja da unção de Davi. Quando Davi tocava a harpa, os demônios iam embora. E ele queria aquela unção para ele. Saul tinha, Acabe tinha inveja da unção de Elias. Até da vinha de Nabote. E às vezes a gente não se dá conta. Irmãos, inveja eu escrevi aqui, né? Que a inveja, ela tanto é um sentimento do coração do homem, da nossa humanidade, quanto é algo maligno. Quanto é algo maligno, sabia disso? Tanto pode ser um sentimento gerado de um coração humano, que não está alinhado com a vontade de Deus, quanto pode ser um sentimento maligno. Abra aí Tiago capítulo 3, versículo 16. Olha o que a inveja causa. Você sabia que a inveja traz inquietação, egoísmo e toda espécie de males? Misericórdia mesmo, Simone. Mas nesta noite nós estamos aqui para denunciar todo espírito de inveja que caia por terra da tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós estamos aqui na autoridade do nome de Jesus, do sangue de Jesus, declarando que toda inveja que tem se levantado contra essa igreja, todo espírito invejoso vai cair por terra. Tudo que tem causado males, tudo que tem causado perturbação, tudo que tem causado inquietação vai cair por terra em nome de Jesus. Quem achou aí pode ler. Olha isso, a confusão, a inveja traz confusão.
e toda espécie de coisas ruins. Então a gente precisa clamar ao Senhor pelo sangue de Jesus sobre a nossa vida. O sangue de Jesus tem poder sobre mim. Irmãos, tem gente que inveja o teu cargo lá na empresa e você nem sabe. Inveja até a tua capacidade lá na empresa, sabia disso? Que inveja o teu casamento. Não fala, mas inveja o teu casamento. Que inveja até a tua saúde. Fala, nossa, né? Fulano de tal, parece que não sente... Outro dia, cadê a Júlia? Saiu, não tá aqui, né? Tá lá no fundo. Que a Júlia tava brincando, outro dia falando, a minha prima falou que a Cássia, ela é indolor, ela não sente dor, não sente dor, não sente cheiro, não sente nada, uma pessoa que não fica doente. Falei, glória a Deus, né? Uma pessoa que não sente dor, na vida que não reclama de dor, você não tem que dar glória a Deus? Você não tem que agradecer ao Senhor? E tem gente que inveja até da tua saúde. Tem gente que inveja. E é o diabo, às vezes, irmãos, que instiga pessoas. Nesse espírito invejoso, né? Às vezes a inveja não é só para querer o que você tem, mas também é para querer aquilo que você é, né? Um homem, uma mulher alegre, sorridente, disposto, um servo do Senhor. Tem gente que quer o que você tem, mas não está disposto a pagar o preço que você pagou. E você só tem porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. Você sabe que tem gente que te inveja só porque a bênção de Deus está sobre a tua vida? Só porque você é um crente na terra e a bênção de Deus está sobre a tua vida. E às vezes fica essa perseguição do inimigo, irmãos. Essa perseguição do inimigo. E aí aqui a gente vai ver, eu estou quase encerrando, quase encerrando, segura aí um pouquinho. Aqui no versículo de número 18, o texto diz aqui que no versículo 14, porque os filisteus invejavam Isaque pelo homem que ele havia se tornado naquela terra. E diga comigo, ele estava no deserto, hein? Olha, o deserto ele vai continuar sendo deserto. Mas se a gente crê que a bênção de Deus está sobre nós, a gente vai prosperar nesse deserto. Aí o texto diz aqui que os filisteus começaram a invejá-lo. Por isso, entulharam todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo de terra. Olha que coisa terrível, olha que causa espírito de inveja. E nós sabemos que poço antigamente tinha uma grande importância para aquelas terras desérticas, né? Uma terra que tinha um poço era uma terra muito valiosa, porque a água era fonte de sobrevivência, tanto para os humanos, quanto para os animais, quanto para a agricultura mesmo, né? Para as plantações. Isaque havia, né, Abraão havia aberto aqueles poços e dado nome para aqueles poços. E os filisteus, por inveja, por saber que Isaque era filho de Abraão, entulhou todos aqueles poços. E o texto diz aqui que no versículo de número 15, por isso entulharam todos os poços que o servo de Abraão, seu pai, tinham cavado nos dias de Isaque. E disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque tu és muito mais poderoso do que nós. Tem pessoas que até se afastam de nós, irmãos, por causa da inveja. Até se afastam, né? Quer manter você bem longe. E aí, no versículo de número 17, a Bíblia diz que Isaque discutiu com Abimeleque, falou: vou ficar nessa terra. Foi isso? Foi isso que Isaque fez? Não, irmãos. Não. Isaque não discutiu com Abimeleque. Sabe o que o texto diz que Isaque fez? Isaque partiu dali e se acampou do vale de Gerá, e ali se estabeleceu e tornou a abrir os mesmos poços. Os mesmos poços. Olha, tem gente
que não nasceu para cavar poço, que não nasceu para pagar o preço. Tem gente que só nasceu para entulhar mesmo, para encher de pedra, para encher de terra, né? Para sufocar, para impedir aquilo que Deus tem e já te deu, que é herança tua. Tem gente que quer se levantar como um empecilho. Escrevi aqui, né? O inimigo quer te privar do melhor que Deus te deu. Muitas vezes o inimigo quer nos privar, né? Do melhor que Deus te deu. E ele faz isso, né? Ele se levanta para entulhar os poços. E ele entulha com muita coisa ruim, com ressentimento, com rancor, com tristeza, com ódio, com desânimo. O inimigo vai entulhando os nossos poços. Se a gente não vigiar, quando a gente vê, todos os nossos poços estão entulhados pelo inimigo. E aquilo que é de Deus para nós, que é a herança de Deus para as nossas vidas, se torna um impedimento para nós mesmos. E a gente precisa acordar, né? Ontem a pastora Danila pregou aqui, foi uma bênção a mensagem. E ela falava de quando Sansão estava começando a se desviar e que ele não estava dando atenção, que ele não estava percebendo. Até que chegou um dia em que ele foi lutar e ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se apartado dele. Então tem coisa que a gente precisa abrir os olhos e ver que é o diabo que está trabalhando, irmãos. E a gente precisa se levantar e clamar pelo sangue de Jesus nas nossas vidas. E falar, aqui não, Satanás, aqui não. Que caia por terra todo espírito de inveja. Aí a Bíblia diz aqui no verso 19, que os servos de Isaque, cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali uma fonte de águas correntes. Você percebeu aqui que esse espírito não paralisou Isaque? Não paralisou Isaque? O que tem te paralisado? O que tem te paralisado? Talvez tenha um poço na tua vida que está sendo entulhado e você ainda não percebeu. Mas o Senhor está aqui nesta noite. Amém? E o Senhor está aqui nesta noite para abrir os nossos olhos, para que a gente faça como Isaque, desentulhar todos os poços que são nossos por herança, que o Senhor já nos entregou e que o inimigo quis entulhar na nossa vida. Aí o texto diz que ele achou um poço de água viva. Um poço de águas vivas aqui, águas correntes, né? Um poço de águas correntes. No versículo de número 19. E aí os pastores de Gerar, porém, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Olha só, irmãos. Isaque, ele estava crescendo naquela terra. E no meio do crescimento, tanta luta, né? Tanta inveja. No meio do crescimento, tanta discussão. Sabe o que significa Ezeque? É o nome que Isaque deu para aquele poço. No versículo 20. Os pastores de Gerar, porém, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Ezeque significa luta. Ezeque significa discussão, intimidação. Luta. Então, irmãos, quando você vê que o inimigo está se levantando e começa com intimidação, com discussão, você tem que se levantar pela fé como servo do Senhor e clamar pelo sangue de Jesus na tua casa e na tua vida. Outro dia eu falava para o Senhor, nós estamos crescendo aqui, né? Nessa terra. Aqui, olha para o lado, nós estamos num tempo de crescimento. E num tempo de crescimento, o diabo se levanta, mas é para cair, em nome de Jesus. O inimigo se levanta na nossa vida. O inimigo se levanta na igreja, no ministério. O inimigo se levanta. Mas nesta noite nós estamos aqui para denunciar
esse inimigo, em nome de Jesus, na minha vida e na tua vida, não vai prevalecer, porque a bênção do Senhor está sobre nós. A bênção do Senhor está sobre nós. E eu escrevi aqui, a impressão é que a gente tem que quando a gente começa a conquistar algo, começa a levantar outra situação na nossa vida. Misericórdia, né? Foi assim que aconteceu aqui com Isaac também. Aí, Isaac não contendeu. Olha só, irmãos, presta atenção numa coisa. A gente tem que aprender a não se deixar vencer pelo mal, a vencer o mal pelo bem. Hoje à tarde o Senhor falou comigo assim, olha, se começa a levantar discussão lá no casamento, lá na tua casa, lá no trabalho, no meio da parentela, se você começa a discutir também, entrar na mesma, como diz os jovens aí, na mesma vibe que os inimigos, você mesmo levanta 10.000 à tua direita e 1.000 à tua esquerda. Você mesmo levanta um monte de inimigo. Se você ficar discutindo, se você medir com a mesma medida, é você mesmo que levanta. Mas se você faz como Isaac, a palavra se cumpre. Se os caminhos do homem são agradáveis aos olhos do Senhor, até os seus inimigos ele faz com que tenha paz com ele. E foi assim que Isaac fez aqui. Aí o texto diz que ele abriu outro poço. E também contenderam por causa daquele poço. E ele lhe chamou Sitna. Sabe o que quer dizer Sitna? Inimizade. Então, no tempo de crescimento, o diabo se levantou com inveja, com contenda e com inimizade. Olha que coisa terrível. E a gente precisa discernir, né, no mundo espiritual. Mas Isaac não perdia tempo com algumas coisas. Romanos 12:12 diz, não te deixe vencer pelo mal. Vença o mal pelo bem. Tem coisa que para nós parece perda. Porque o texto diz aqui, ó, que quando eles contenderam, Isaac deixou o poço para eles. Ele abriu um poço de água corrente, contenderam, Isaac não contendeu, deixou lá. O Senhor ministrava o meu coração, tem coisa que não é perda, tem coisa que é semeadura de paz na nossa vida. É semeadura de paz no meio desse deserto. Você está semeando a paz, você está achando que está perdendo, estou perdendo poço, né? Não vou perder, não, você não vai perder, você vai ganhar paz. E a paz não tem preço. A paz vale muito mais do que qualquer outra coisa. E aí a palavra do Senhor diz que ele chamou aquele poço de Sitna, que quer dizer inimizade. Partiu dali e cavou outro poço. Olha, irmãos, nada parava esse homem. Que nada possa te paralisar em nome de Jesus. Que as lutas, fala pro teu irmão aí, irmão, você tem luta? Ele respondeu que tem ou não? Se ele responder que não tem, dá glória a Deus. Não tem não, Gabi? Tem não, Zene? Você tem luta, irmão? Diga para ele, não pare. Que as lutas não te paralisem. Oi, pastora. A pastora falou que quem não tiver, a gente compartilha um pouco, tá? Não deixe que as lutas te paralisem. A luta de Isaac, a dificuldade de Isaac não paralisou aquele homem. Ele cavava um poço aqui, eles contendiam, ele ia para lá e cavava outro poço lá. E ele ia debaixo da bênção de Deus. Fala para o teu irmão, caminha, irmão, debaixo da bênção de Deus. Não deixe o diabo te parar, não deixe o diabo te paralisar, não deixe o diabo entulhar os teus poços, aleluia. Porque o Senhor é Deus na tua vida, e nenhum espírito de contenda, nenhum espírito invejoso vai prevalecer diante da tua vida, diante do sangue de Jesus que está sobre a tua vida, tua casa, tua família e teu ministério. Em nome de Jesus, a gente precisa se levantar por fé, irmãos. Às vezes o diabo está trabalhando caladinho, né? O diabo está trabalhando caladinho, está igual aquele espírito maligno que estava na vida de um mudo. Como assim? O que é que o mudo falava? Para Jesus olhar e falar, está endemoniado. Pensa bem. O que é que o mudo fazia? Que Jesus olhou para ele e repreendeu um espírito maligno que estava na vida de um homem mudo.
E às vezes o diabo está assim, mudinho, caladinho, semeando mal. Porque da mesma forma que a gente semeia o bem, o diabo semeia o mal. Semeia contenda, semeia intriga, semeia inimizade, semeia confusão. Mas o Deus de paz está neste lugar, aleluia. E é o Deus de paz que esmaga Satanás debaixo dos nossos pés. O Senhor é Deus na nossa vida. O Senhor é Deus na igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isaac não era paralisado por causa das ações do inimigo. Isaac estava lá trabalhando, suando e cavando poço, oh glória a Deus, e achando água, amém, irmãos? É assim na vida do crente. Ele pode estar até no deserto, mas ele clama ao Senhor, e o Senhor faz abrir uma fonte de água viva. O ministério de louvor pode vir. O Senhor faz nascer uma fonte de água viva, mesmo que em meio ao deserto. Aí o texto diz aqui, no versículo 22, que Isaac partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual, diga comigo, pelo qual não contenderam mais. Ou você pode dar um glória a Deus? Diga assim: acabou a contenda, acabou a inimizade, acabou a inveja, acabou a perseguição. Vai declarando aí na tua vida. Você tem luta, vai declarando aí. Acabou a perturbação. Em nome de Jesus, acabou a falação contrária. Acabou em nome de Jesus. Abriu, partiu Isaac. Abriu outro poço. E não contenderam mais com isso. Por isso, Isaac deu o nome de Reabote. E disse: agora o Senhor nos deu lugar para crescermos nesta terra. Aleluia! Oh, glória a Deus, irmão, você vai crescer nessa terra. Você vai crescer nesse deserto. Em nome de Jesus. Você vai crescer como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Ó, todas as vezes que a gente se posiciona na fé, que a gente se posiciona na palavra, o inimigo cai, mas ele se levanta, mas ele não permanece de pé na nossa vida. A gente precisa ter esse discernimento. E aí aqui o texto diz que o Senhor levou Isaac a Reabote. Sabe o que significa Reabote? Reabote significa lugar espaçoso, lugar de crescimento. Glória a Deus, aleluia. Você pode declarar pela fé nesta noite: o Senhor me levará ao Reabote. O Senhor me levará. Reabote significa lugar de crescer em paz. Lugar de prosperar debaixo da bênção do Senhor. E naquele mesmo dia, o Senhor apareceu a Isaac. E todas as vezes que o Senhor aparecia a Isaac, e o Senhor falava com Isaac, tanto quanto o seu pai Abraão fazia, Isaac fazia. Ele levantava um altar de adoração ao Senhor. Então, todas as vezes que Deus falar com você, todas as vezes que Deus falar com você lá na tua casa, quando Deus falar lá no teu secreto, levanta um altar de adoração ao Senhor. Faça como Isaac levantou um altar de adoração ao Senhor. E aquele homem, aquele Abimeleque, que quis se apartar de Isaac por inveja, por causa de toda aquela situação que o diabo estava causando ali, foi fazer aliança com Isaac. E disse assim: olha, faz aliança conosco. Sabe por quê? Outro dia eu falei para uma irmã, às vezes a gente passa por umas lutas e a gente não sabe. E dá um desespero na gente que a gente quer sair, né? A gente quer ir embora, a gente quer fazer qualquer coisa e ir para outro lugar. Mas aí a gente entende que a nossa presença faz a diferença. Por causa da bênção de Deus que está sobre nós.
por causa da presença de Deus que está sobre a nossa vida. E aí o texto diz aqui, no verso 29, o texto diz que Abimeleque pediu para que Isaac não fizesse mal para ele, assim como eles não tocaram em Isaac, mas te fizemos somente o bem e te deixamos em paz. Diga assim: a paz vai se estender como um rio. Em nome de Jesus. E nós vamos crescer nessa terra. Na paz do Senhor, irmãos. Na paz do Senhor. Aí diz aqui, ó. Agora sei que tu és bendito do Senhor. Você pode dizer para o teu irmão aí: irmão, eu sei que tu és bendito do Senhor. Fala para ele assim: tu és bendito lá na tua casa. Fala para ele: tu és bendito lá no teu casamento, lá no teu trabalho. Tu és bendito lá no teu ministério. Tu és um homem abençoado de Deus. Não deixe o inimigo entulhar os teus poços, não, porque você é um bendito do Senhor. Você é um homem, uma mulher de Deus que foi levantado nessa terra, nesta igreja, para fazer a diferença. Não deixe as situações do inimigo te paralisar. O Senhor está ministrando ao nosso coração nesta noite que nós vamos crescer nesta terra debaixo da paz do Senhor. Ainda que tenhamos que lutar algumas batalhas, nós vamos crescer e o Senhor nos dará crescimento e um lugar de paz. Porque o Deus da paz está neste lugar.